Eu acho que a principal tarefa da esquerda hoje é a mesma que era antes da emergência desse fenômeno. A principal tarefa da esquerda é organizar o poder popular, organizar o povo trabalhador em luta pelos seus direitos. Porque essa já era a tarefa antes da extrema-direita vir à tona, para poder avançar, para poder aprofundar mudanças, para poder conquistar direitos, para poder obter aquilo que interessa ao povo. E continua sendo a principal alternativa, porque é de fato o único meio de combater a extrema-direita na raiz, né? Esse método de combater algumas lideranças, fazer alianças amplas com os liberais, que na verdade foram o que trouxeram a gente para esse buraco. As alianças amplas foram aquelas onde o Bolsonaro era da base aliada do governo Lula, né? Então o receituário que a esquerda tem concebido, tem justificado, não, a gente está agindo recuado, a gente está fazendo alianças mais amplas, porque agora é para combater a extrema-direita. Antes era para outra coisa, já estava fazendo isso, né? E isso foi justamente o que nos trouxe aqui. Então, quando coloca o problema descolado, né, porque parece que o fascismo é um fenômeno independente do capitalismo, independente da crise do capitalismo, que tem se expressado no mundo inteiro com retirada de direitos previdenciários e trabalhistas, intensificação do militarismo, tanto internamente dentro das sociedades, quanto para fora, com as guerras, né? Esses todos são fenômenos que estão conectados à crise do capitalismo, e a emergência da extrema-direita tem tudo a ver com isso, né? Então, a extrema-direita continuará se fortalecendo, a menos que ela seja derrotada junto com aquilo que dá base a ela, né? Não vejo um quadro da gente conseguir, essa acho que é a maior ilusão hoje na esquerda, a gente derrota o fascismo sem derrotar o capitalismo e retoma um período de legalidade democrática longevo, duradouro, sem um capitalismo mais humanizado, sem fascismo. Isso não está no horizonte da humanidade em lugar nenhum do mundo, né? Então, acho que é um ponto, essa chave do problema. A tarefa segue sendo a mesma, porque mesmo nessa nova situação, é ainda a única coisa que pode responder, né? E acho que a experiência, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem alguns casos, um caso emblemático, né, interessante, que é a história da revoada das galinhas verdes, né? Se a gente analisa o fascismo no mundo e pensa onde ele foi derrotado e como, existem duas possibilidades mais nítidas. Uma possibilidade é o fascismo chega no poder e depois de chegar no poder ele é derrotado. É derrotado uma guerra mundial, é derrotado por uma insurreição popular, é derrotado, enfim, existe esse caminho histórico. O outro caminho histórico que é em que lugares o fascismo começou a se fortalecer e daí foi bloqueado antes de conseguir chegar ao poder. E esses casos são raros, mas tem dois exemplos bons e muito parecidos. Um é aqui do Brasil, outro da Inglaterra, né? A revoada das galinhas verdes é um episódio emblemático, porque quando os integralistas organizam o protesto deles, o que o fascista tem, né? O fascista tem essa demagogia da violência, essa apologia do que a gente é fodão e forte, vai com a mão firme, tal. A Revolta das Galinhas Verdes é um episódio no qual os integralistas organizam um protesto na Praça da Sé, uma massa de sindicalistas comunistas, anarquistas, trotskistas se organiza para confrontá-los, dispersa o protesto deles na bala, na porrada, né? E depois nunca mais se ouve falar de integralismo como uma força de massas, porque ele é desmoralizado no terreno, onde ele tem a segurança, e mais que a segurança retórica da demagogia deles, né? É o único caminho deles para o poder, é a intensificação dessa violência, a intimidação dos outros, né? Ano passado tinha gente com medo de fazer campanha por medo de apanhar deles. Então, eles já, com o terror deles, eles conseguem, mesmo antes de tirar a democracia da gente, já fazer a gente abrir mão do exercício dela, né? Então, a gente precisa derrotar eles nesse terreno, desmoralizar eles nesse terreno. Por isso que a experiência da Revolta das Galinhas Verdes é importante. Na Inglaterra é a mesma coisa. A Batalha de Cable Street também é um exemplo muito parecido do movimento sindical se organizando, confrontando um protesto fascista, quebrando o pau com os caras saindo na mão, e a desmoralização deles é tão grande nesse terreno que aquele terror que eles infundiam, aquele medo e do lado deles aquele vigor crescente de se ver avançando e os outros intimidados com eles, se esvai, né? Não estou propondo, até porque eles não estão mobilizados como está hoje no Brasil, não estou propondo nenhuma loucura aqui. Estou dizendo que é para a gente analisar historicamente o que deu certo, né?